Olá, alunos do curso preparatório Luiz Maim. Sou o professor Luciano Clarimundo, de matemática, e hoje aqui vou falar sobre um tópico do módulo 2 do PISM-2 da UFJF. Está dentro da parte de geometria espacial. É o conceito de retas e planos no espaço. Lá nos conteúdos pedidos pelo PISM, eles pedem para a gente identificar posições relativas entre retas no espaço, também identificar posições relativas entre retas e planos no espaço, identificar posições relativas entre planos no espaço e identificar regiões do espaço determinadas por plano. Então, eu trouxe aqui o livro do GeoCiESE, volume único, livro muito bom. Em cima deles a gente vai dar uma olhada em alguns tópicos básicos aqui, rápidos, sobre essa parte. Noções primitivas e postulados. As primeiras noções na geometria, chamadas noções primitivas, são as de ponto, reta e plano, conhecidas intuitivamente. Então, gente, nós temos o ponto, uma coisa que nos dá uma ideia de ponto é uma estrela no céu. Você vê aquele pontinho lá, a ideia de ponto. Nós vamos representar ponto em geometria espacial pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Igual assim, ponto A, ponto B. Então, ponto a gente usa a letra maiúscula. Reta, que nos dá a ideia de reta, poderia ser um varal bem esticado. Um exemplo. Nós damos o nome de reta, letra minúscula do nosso alfabeto. Então, letra maiúscula é ponto, letra minúscula, reta. Reta R. E plano, o que nos dá uma ideia de plano seria um campo de futebol, por exemplo, sem ondulações. Aí seria um plano. Ou uma parede. Uma parede é um plano. Nos dá a ideia de plano. Lembrando que reta é infinita. Infinita. Nós temos... E a espessura dela, não existe espessura, tá? Às vezes nós usamos assim uma comparação com varal. Varal tem um barbante ali e tal, uma cordinha que tem espessura. Nós vamos ter uma noção se reta é infinita e não tem espessura. Mesma coisa o plano. Mas às vezes a gente usa alguns objetos para dar noção de reta, de plano, beleza? Tranquilo. Aí, sabendo disso, você sabendo desses conceitos iniciais, primitivos, temos algumas questõezinhas básicas que eu vou passar também até rápido, mas que é meio lógico que a gente dá uma olhada. Postulados da existência. Existe reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Isso é coisa meio óbvia, dá para guardar tranquilo. Você tem uma reta, dentro dela você tem pontos, e fora dela você tem infinitos pontos. E na reta também tem infinitos pontos. Se te perguntarem, uma reta tem infinitos pontos. E existe plano, mesma lógica. E num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Certo? Então, dentro do plano você tem pontos, fora do plano, pontos. Beleza? É como se tivesse uma parede de uma casa. O espaço é tudo, é dentro e fora da casa. O plano nos dá a ideia de divisão desse espaço em duas partes iguais. Então, você tem um espaço antes do plano, que é dentro de casa, por exemplo, e um espaço fora do plano. E no plano, que é na parede. Então, existem pontos no plano, fora do plano. Beleza? Segundo postulado da determinação. Isso é importante. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Guarda isso para sempre. Se você tiver dois pontos, sempre vai passar uma reta por esses dois pontos. Quaisquer que sejam esses pontos, onde eles estejam. Beleza? E três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Aí você tem que saber o que é colinear. Colinear é alinhados. Quando ele fala que três pontos não alinhados, quer dizer, três pontos que não estão numa mesma reta, eles vão determinar um plano. Aí, você pensa assim, dois pontos sempre vão determinar uma reta. Mas três não. Três pontos podem estar na mesma reta ou não. Se eles não estiverem na mesma reta, ou seja, se eles não forem
colineares, eles vão formar um plano. Tem um plano que passa pelos três. Aí temos o postulado da inclusão, que é coisa meio óbvia também. Você pode pensar, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está dentro do plano, ela está contida no plano. Certo? Você pega dois pontos e eles estão na reta. Vamos tentar aqui, ó. Você pega... Aqui já até fiz um desenho, vou refazê-lo aqui. Se você pegar dois pontos, um ponto A e um ponto B. Se esses dois pontos estão num plano, a reta vai passar pelos dois. Se esses dois pontos dessa reta R, eu tenho uma reta R. Se dois pontos dela estão no plano aqui no caso pode ser a tela branca minha. Se os dois pontos estão no plano, a reta está no plano. É isso que fala esse postulado. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida num plano. Coisa meio lógica, é só pensar um pouquinho que dá para memorizar. E o quarto postulado é das paralelas. Por um ponto, passa uma única reta paralela a uma reta dada. Certo? Aqui, ó, se eu te dou uma reta, vou fazer de outra cor. Se eu tiver um ponto fora dessa reta, vai passar uma única reta paralela a ela. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. O que é reta paralela, gente? Aqui ficou ruim. Reta paralela tem a mesma direção. Então, eu tenho que fazer direito. Tá aqui, ó. Essa reta verde tem a mesma direção da reta vermelha. É só fazer direitinho. Dá certinho. Elas têm a mesma direção. Então, por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela. Pode passar infinitas outras. Aqui, ó. Pode passar infinitas outras retas por esse ponto fora da reta R. Mas uma só é paralela, ó. Passei outra. Estou passando uma terceira aqui. Mas apenas essa primeira que eu fiz aqui é paralela à reta R que foi dada. É isso que fala esse postulado aqui. Está aqui. Aqui no desenho, na figura ao lado, dada a reta R, temos P, pertencente a S, igual a P, está em outra reta. S é paralela a R, S é única. A única reta S que é paralela a R, que passa por P, é o S. Então, são os três postulados básicos, simples, que a gente pode dar uma analisada depois. Esse livro é volume único, GeoCiese. Vou deixar no Drive o nome do livro e o nome correto do autor. Você dá uma pesquisada. Acha na internet. Agora, o que interessa aqui, o que o PES me pede, para determinar retas e planos. Na verdade, ele quer a posição relativa entre retas e planos. É isso aqui. É isso aqui que ele quer. Duas retas. Duas retas tem algumas situações. Eu vou fazer aqui nessa tela branca aqui, ó. Então, ó, duas retas, elas podem ser coincidentes, concorrentes ou paralelas. Isso se elas estiverem no mesmo plano. E ainda pode ser reversa se elas estiverem em plano diferente. Eu vou mostrar isso aqui agora, ó. Duas retas são coincidentes quando existem dois pontos que pertencem às duas. Então, se tem dois pontos que pertencem a R e dois pontos que pertencem a S, então R igual a S. Duas retas são coincidentes quando equivale a uma única reta. Traduzindo, é isso. As duas retas estão uma em cima da outra. Então, quando ele fala que R igual a S, quer dizer que elas são a mesma reta. Coincidentes. Então, isso aí não é muito legal, não. Agora, concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas possuem apenas um único ponto em comum. Então, voltando, coincidentes é quando elas são iguais. Então, todos os pontos de uma também são pontos da outra. Então, todo ponto de R é ponto de S, porque elas são coincidentes. Quando elas são concorrentes, é diferente. Acontece o que está acontecendo aqui, ó, concorrentes.
Eu tenho a reta S e a reta R, e o ponto em comum entre elas é o P. Existe um único ponto em comum. Elas são concorrentes. E elas são paralelas quando elas não têm ponto em comum, mas existe um plano que passa pelas duas. Isso nem sempre acontece. Então, olha aqui. Você pega duas retas, elas são paralelas quando elas têm a mesma direção e estão no mesmo plano. Existe um plano que passa pelas duas. Então, você tem essa reta aqui. Eu tenho a outra, essa está vermelha. Aí, eu vou fazer uma outra. Eu fiz uma outra reta aqui, que tem a mesma direção. Ambas têm a mesma direção, estão no mesmo plano, elas são paralelas. A direção dessa reta é a mesma direção da reta de baixo. Então, eu posso dizer que a reta R e S são retas paralelas. R paralelo a S. Esse símbolo aqui é de paralelas. São duas retas paralelas. Nem sempre... Então, retas paralelas não possuem ponto em comum. Mas nem sempre duas retas paralelas... Nem sempre duas retas paralelas... Nem sempre... Melhor dizendo, nem sempre duas retas que não têm ponto em comum são paralelas. Você imagina essa situação aqui. Está bem desenhado aqui, ó. Eu fiz aqui. Espera aí. Olha aqui neste desenho que eu fiz aqui. Aqui, ó. Este desenho aqui. A reta R, imagina um cubo. Ela não tem ponto comum com a reta S. Elas são infinitas. Essa setinha indica que elas são infinitas. Elas não têm ponto em comum, mas também não são paralelas. Não têm a mesma direção. Então, elas são reversas. Então, retas que não têm ponto comum podem ser paralelas se elas têm um plano em comum, se elas estão contidas no mesmo plano. Além de ter a mesma direção, elas estão no mesmo plano. Sempre que elas tiverem a mesma direção, elas estão no mesmo plano. Não tem ponto comum, estão no mesmo plano, são paralelas. Se não tem ponto em comum e você não consegue fazer um plano que passe pelas duas ao mesmo tempo, então elas são reversas. Tá certo? Então, esse aqui é um exemplo de retas reversas. Aqui, ó. Você não consegue um plano que passe pelas essas duas retas. Então, aqui são retas reversas. Se eu fizesse uma reta aqui, por exemplo, vou tentar fazer uma aqui, ó. Essa amarela aqui. Ela tem a mesma direção da reta S, da reta R. Elas são paralelas. A reta S, essa amarela, eu vou chamar de T. Então, você pode observar aqui que as retas R e T são paralelas. Elas têm a mesma direção. E não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum, então eu consigo um plano que passe pelas duas. Não sei se é fácil de ver o plano. Talvez seja aqui. Seria um plano que passa aqui, ó. Eu vou tentar desenhá-lo aqui. Seria um plano passando aqui. Imagina um plano aqui, ó. Pega as duas retas. Ele pegou a reta R e a reta T. Elas não têm ponto comum, estão no mesmo plano, então elas são paralelas. A gente escreve que R é paralelo a T. Agora, R e S, elas não têm ponto em comum também, mas você não consegue fazer um plano assim, igual eu fiz, de laranja, que pega as duas. Então, elas são reversas. A diferença de retas paralelas e retas reversas, então, é isso.
seguindo aqui o Gelsiese. Aí ele fala isso aqui bem explicado, retas paralelas, retas reversas. Então, gente, resumindo, eu posso dizer o seguinte, ó. Posições relativas entre duas retas. Você tem coincidentes RS, quando R é igual a S. Quer dizer, todos os pontos que estão em R estão em S, elas são a mesma reta, estão no mesmo lugar do espaço. Concorrentes. Concorrentes é quando existe um ponto em comum entre elas, R e S. Isso aqui são concorrentes, existe um único ponto em comum entre elas, concorrentes. Retas concorrentes formam um plano. Você consegue ver o plano. Você consegue um plano que passa pelas duas retas ao mesmo tempo. Você consegue formar esse plano que contém as duas retas. Retas paralelas. Retas paralelas, elas não, diferente das concorrentes, elas não têm pontos em comum. Então, gente, se elas não têm ponto em comum, essa é a mesma direção. Porém, existe um plano que contém as duas. Um plano que passa pelas duas. Beleza. Então, as retas podem ser coincidentes, concorrentes, paralelas e reversas. Reversas é quando elas não têm ponto em comum, também não têm ponto em comum e também não existe plano que contém as duas. Então, ó, posição relativa entre retas são essas. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho de posição relativa entre dois planos. Seguindo aqui o Gelsiese. Dois planos. Dois planos podem ser também coincidentes, quando um é igual ao outro. Cadê aqui? Espera aí. Antes de falar de dois planos, ele falou de reta e plano. Eu vou fazer isso. Reta e plano. Uma reta e um plano podem ter as seguintes posições relativas. A reta é contida no plano. Imagina lá um plano igual uma parede. A reta está dentro dele, totalmente. Para saber disso, basta ter dois pontos da reta. Nesse plano, quer dizer que ela está no plano. Então, a reta está contida no plano. Quando ela estiver dentro do plano, a gente fala que ela está contida no plano. Uma reta está contida no plano quando todos os pontos da reta pertencem ao plano. Eu falei em dois, aqui fala todos. Se dois estão, eles determinaram a reta. Se dois estão, todos os pontos da reta estarão. A reta não faz curva, beleza? Então, se ela tem dois pontos ali ligando, os dois estão dentro do plano, ela está contida no plano. Então, tá aqui, ó. A e B estão no plano, a reta R vai estar dentro do plano alfa. Ele chamou de alfa aqui, ó. Reta e plano também podem ser concorrentes. É quando a reta fura o plano. Aqui, ó, furou. Furou o plano. Um desenho melhorzinho seria aqui, ó. Não sei se é melhor, não. Mas vou tentar ver aqui. Você tem um plano, mais ou menos, uma ideia de plano. Aí eu tenho uma reta que desce e fura ele. Quando ela fura aqui, eu vou botar pontilhado para dar noção de que furou ali. E ela sai aqui, ó. E é reta. Mais ou menos isso. A reta, aqui nós vamos dizer que a reta é concorrente com o plano. Ela tem um ponto em comum com o plano. Um único ponto.
No caso do primeiro caso que eu falei que a reta está contida no plano, todos os pontos da reta estão no plano. Aqui, existe um ponto em comum entre reta e plano. Então, a gente fala que a reta é concorrente com o plano. Plano e retas concorrentes, ou secantes. Se falar secantes, é isso, mas é bem provável que vão falar concorrentes. Reta e planos paralelos. É quando a reta não tem nenhum ponto com plano em comum. Nenhum ponto da reta está no plano. Ou então nós temos três casos. Ou a reta está contida no plano, quando mais de um de seus pontos estão no plano, ou a reta tem um único ponto em comum com o plano, aí a gente fala que a reta é concorrente com o plano, ou secante ao plano. Esse nome secante não é bom guardar, porque nem eu guardo. E a reta paralela ao plano. Você imagina uma linha em cima de uma mesa, em cima, no alto, com a distância, assim, imagina uma linha reta paralela, sem furar a mesa. Isso é uma reta paralela ao plano, certo? Aí depois você dá uma olhada mais nesses conceitos, se quiser, vou colocar isso aqui, esse conteúdo aqui lá no Drive, beleza? E depois você dá uma olhada. Agora eu vou partir para os exercícios, mas antes eu vou falar a relação entre dois planos. Dois planos são coincidentes quando mesma coisa de reta. Todos os pontos de um são pontos do outro. Então, a gente vai falar que eles são coincidentes. Secantes é quando eles têm um contato. É quando um fura o outro. Eu trouxe aqui um desenho, que é mais ou menos isso aqui, ó. Dois planos secantes. Quando um fura o outro. Igual esse caso aqui. Aqui, ou esse último aqui, ó. Dois planos. Quando um corta o outro, eles são secantes. Aí você pode ver que a interseção deles é uma reta, a reta R. Então, a interseção de dois planos é uma reta. Uma ideia que te dá uma noção legal disso, você olhar para as paredes da sua casa aí. Duas paredes que se encontram, te dá a noção de dois planos, e o encontro é aquela linha que dá uma noção de linha que é reta. Então, dois planos secantes, a interseção deles é uma reta. E planos paralelos, ideia de planos paralelos, é o chão e o teto. Eles têm a mesma direção e não se encontram. Uma parede de frente para outra, também nos dá a noção de planos paralelos. Beleza? Duas faces opostas de um prisma, nos dá a noção de planos paralelos. Então, planos são paredes, paralelos são isso. Agora eu vou fazer rapidamente aqui alguns exercícios que pode ser parecido com o que eles podem cobrar lá no PISA. Beleza? Eu trouxe primeiro aqui, ó, esse número 6. Vamos ver aqui algumas afirmativas e a gente tenta ver se é verdadeiro ou falso. A questão fala o seguinte: classifique como verdadeiro ou falso. Então, a gente dá uma analisada no que está escrito e olha aqui. Duas retas distintas que têm um ponto em comum são concorrentes. Então, duas retas distintas, quer dizer que elas não são coincidentes, elas não são iguais. E elas têm um ponto em comum. Está falando que elas são concorrentes. Verdade. Aqui, ó, você tem uma reta e depois você tem outra reta. Elas têm um ponto em comum, elas não são distintas. Se elas têm um ponto em comum, são concorrentes. Isso aqui é verdadeiro. Duas retas distintas, sem ponto comum, são paralelas. Acabei de falar isso. Pega essa reta R aqui, pega uma outra reta aqui, ó. Elas não têm ponto comum, então elas têm a mesma direção. Duas retas distintas, sem pontos comuns, são paralelas. Não, isso não é verdade, não. Corrigindo. Elas podem ser reversas. Se eu olhar aqui num cubo, por exemplo, igual está aqui, ó. Cuidado aí, que elas podem ser reversas. Eu fiz isso. E acabei dando mole aqui. R e T, elas não têm pontos em comum, não quer dizer que elas são paralelas. Elas são reversas. Então, a letra B é falsa. A letra C. Duas retas que determinam um plano são concorrentes ou paralelas. Ele está falando isso. Duas retas que determinam, que formam um plano.
Se elas são paralelas, então a gente viu que existe um plano que passa pelas duas. A parte de paralelas está certa. E concorrentes? Olha essas duas retas aqui, ó, R e S. R e S. Essa é essa daqui. Elas têm um ponto em comum, existe um plano que passa por elas. Verdade. Então, a letra C é verdadeiro. E a letra D? Duas retas reversas podem ter um ponto comum. É falso. Falei que retas reversas, estou aqui no exemplo, R e S, elas não têm ponto comum. Então, reversas, para reforçar, é o quê? São retas que não têm ponto comum, e além disso, não existe um plano que passa pelas duas. Então, elas são reversas. Então, ó, questãozinha simples, dá uma olhada de novo no que eu estou gravando aqui, você dá uma olhada e vê se ficou claro esse exercício. A questão número 7, ele usa o símbolo de interseção. Vamos dar uma olhada nessa questão 7. Eu vou deixá-la aqui embaixo. A questão 7 fala o seguinte: o que se pode afirmar sobre a posição relativa das retas R e S em cada caso? Então, ó, aqui ele colocou R interseção S igual a P. Interseção quer dizer o seguinte, ponto em comum, tá? Interseção ao contrário de união. União, você pega todos os elementos de R e todos os elementos de S. Interseção, você pega quem está nos dois ao mesmo tempo. Então, quando ele coloca R interseção S aqui, ele está falando que existe um ponto em comum nas duas retas. Apenas um ponto. Então, isso aqui, elas são concorrentes. Foi o que eu falei. Se elas têm um ponto em comum, igual aqui, S e R, elas são concorrentes. No caso ali, no exemplo do número 7, é o ponto P. Se ele falar que R interseção com S é uma outra reta. Lembra que reta é letra minúscula. Então, ele pegou uma reta R, se ele fizer interseção com S, quer dizer, quem são o que tem de comum entre R e S? É uma outra reta, então elas são coincidentes. Porque tem mais de um ponto em comum entre R e S. Se tivesse um ponto em comum, ela seria concorrente. Se não tivesse nenhum, elas poderiam ser paralelas ou reversas. Mas como tem mais de um, que deu uma outra reta, que é o T, então a única situação que pode ocorrer é que as duas são a mesma, elas são coincidentes. Na letra C, a interseção de R e S é vazia. Quer dizer que as retas R e S não têm ponto em comum. Elas podem ser paralelas, como neste exemplo, ó, se a reta S for essa aqui, a reta S é essa daqui. Elas não têm ponto em comum. Então, elas podem ser paralelas, mas não só paralelas. Elas podem ser paralelas. Ele só está garantindo que a interseção é vazia, mas elas podem ser reversas. Olhando aqui, ó, R e S, elas não têm ponto em comum. Então, elas são reversas. Então, pode ser paralelas ou reversas. Questãozinha simples, de número 7. Então, gente, para você começar a acertar esses exercícios, você tem que memorizar o que são retas concorrentes, coincidentes, paralelas e reversas. Certo? Vamos aqui mais uma questão. Questão de número 8. Acho que é parecida. Vamos ver. Número 8. Vou apagar aqui. Questão de número 8 fala o seguinte: o que se pode afirmar sobre a posição relativa entre a reta R e o plano alfa em cada caso? Então, agora ele vai relacionar reta e plano. Ele está falando que reta, R, que é a reta, interseção com alfa, que é o plano, está me dando uma reta. Então, quando eu faço a reta junto com o plano, qual a parte comum? Você tem um plano. A reta, a interseção dos dois, qual o elemento que está nos dois ao mesmo tempo? É a própria reta. Então, a reta está contida no plano, ela está dentro do plano. R está contida no plano alfa, em alfa. O símbolo de contido é mais ou menos isso aqui. Então, R está contido em alfa. A letra B, R, interseção com alfa, é vazia. Ele está falando que a reta não tem ponto em comum com o plano. Aí é mais difícil de desenhar, mas você imagina o quê? Uma mesa e acima dela uma reta que não encosta na mesa, uma reta infinita.
Então, aqui, a reta R é paralela, não tem ponto comum, ao plano. Então, reta paralela ao plano quando ela não tem ponto comum com o plano. R, símbolo de paralelo ao plano alfa. Aqui é o plano alfa. Não tem ponto. Esse aqui é o símbolo de vazio. E aqui no terceiro ele fala que R interseção com alfa me dá um ponto P. O que acontece neste caso? Quando a reta fura o plano. Até um único ponto comum com o plano. Seria um desenho parecido com isso aqui, ó. Aqui a reta, furando o plano, saiu aqui embaixo. Vai ter um ponto aqui, ó. Pontozinho aqui onde está a seta, seria o ponto em comum, ponto P. Então a reta está concorrendo com o plano. Ela disputa esse ponto com o plano, então tem o nome de concorrente. Então aqui, R é concorrente a alfa, com alfa. Certo? Então, não são paralelos. Esse aqui não sei nem se tem símbolo. R concorrente com alfa. Se fosse paralelo, seria isso. Não paralelas, ela encostava assim. Não sei se existe esse símbolo. Beleza. Mas aqui acho que não existe, não. Então, R é concorrente ao plano. Beleza? Vamos dar mais uma olhada para não ficar muito extenso. Deixa eu ver aqui a questão de número 9. Questão de número 9. Então, gente, é muita teoria essa partezinha, mas é bom dar uma olhada. Se você ler, legal, vou deixar lá no Drive. Dá para guardar algumas coisas. Essa aqui fala o seguinte: classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações abaixo. A seguir, para cada situação verdadeira, dê a posição relativa entre o plano e a reta em questão. Então, ó, classifique como verdadeira ou falsa, primeira coisa. E se for verdadeira, ele mandou você classificar a posição relativa do plano e da reta. Então, a letra A. Uma reta e um plano podem ter em comum um único ponto? Tem condição da reta ter um único ponto com o plano? Tem, óbvio. Foi o que eu fiz aqui, ó, um exemplo. Aí ela fura e saiu aqui. Tem um único ponto. Esse é um exemplo. Ela pode descer perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Aí aqui teria um ângulo de 90 graus. Mas aí o ponto em comum seria esse cara aqui. Beleza? Aqui, por aqui. Então, uma reta e um plano podem ter em comum um único ponto? Sim, verdadeiro. Essa é verdadeira. Quando é verdadeira, ele falou para a gente classificar. Elas estão disputando um único ponto. A reta e o plano têm um ponto comum. Então, são concorrentes. A reta e o plano são concorrentes. Quando disputam um ponto, como se disputasse, o ponto pertence aos dois. Então, elas são concorrentes. Uma reta e um plano podem ter em comum exatamente 2 pontos. Exatamente 2 pontos. É falsa. Ou elas têm um ponto comum, igual eu fiz. Se elas tiverem 2 pontos, elas vão ter... Se a reta tem, olha aqui, 2 pontos com plano em comum, esse ponto está na reta, e esse está na reta, então a reta passa aqui. Então ela vai ter muito mais do que 2 pontos. Ela não consegue ter só 2 pontos. Então, quando ele fala exatamente 2 pontos, isso é falso. Raciocínio. Uma reta e um plano podem não ter pontos em comum? Pode. É aquilo que eu falei da mesa e de uma reta sobre ela. Imagina uma reta que nunca encosta aqui no plano. Ó. Plano alfa, a reta R. No alto, o plano infinito, mas ele passa por baixo da reta. Então, uma reta e um plano podem não ter pontos em comum? Sim, verdadeiro. Neste caso, então, a reta é o quê? Em relação ao plano, eles são paralelos. Paralelos, não tem ponto em comum. Uma reta e um plano podem ter em comum infinitos pontos? Uma reta e um plano podem ter em comum infinitos pontos? Pode, verdadeiro. É só a reta estar dentro do plano. Todos os pontos da reta
serão pontos do plano. Então, nós vamos falar que a reta está dentro do plano. Quando fala dentro, está contida, está lá dentro, contida no plano. Questão totalmente teórica, essa número 9. Certo, gente? Vamos à questão de número 10. Ó, se uma reta R é paralela a um plano alfa e S é uma reta de alfa, quais as possíveis posições relativas entre R e S? Então, sei que a R é paralela a alfa. R e alfa não tem ponto comum. Aqui você tem um plano alfa. A reta R passa por cima. Ela não encosta no plano. É difícil de desenhar isso, mas a gente tem que mais ou menos imaginar. A reta passa por cima e não encosta no plano. Imagina um plano e a reta assim, em cima, de qualquer forma. Certo? Então, o que pode acontecer com uma reta S? Tem uma reta S de alfa. Essa reta S pode ter a mesma direção da reta R. Se o S tem a mesma direção, R e S podem ser paralelas, mas esse não é o único jeito. Não é a única resposta. Se o S não tivesse essa direção, mas ele tivesse uma outra direção, por exemplo, ele está no plano, ele não vai encostar em R, mas ele tem uma outra direção. Então, elas não têm pontos em comum, não existe plano que vão passar nas duas, não tem a mesma direção, então R e S são reversas. Então, retas reversas são aquelas que não têm ponto comum e não têm a mesma direção. Você não consegue fazer um plano que passe pelas duas. Essa é a questão de número 10. Vamos ver se dá tempo aqui de fazer até 17. Está indo rápido. Questão de número 11. Aqui. Questão de número 11. Se P é o traço de R em alfa, que contém S, quais são as possíveis posições relativas entre R e S? P é o traço de R em alfa. Quer dizer, você tem um ponto representando a reta R no plano alfa. Quer dizer que a reta R não está no plano. Você tem um plano alfa. Olha aqui, se a reta furar aqui perpendicularmente, quando você pegar uma sombra dela em cima do plano, vai dar exatamente um ponto. É isso que está falando no exercício. Se a reta não fosse, imagina uma outra reta, que não fosse perpendicular. Quando eu falo perpendicular, gente, aqui está formando um ângulo de 90 graus com o plano. A reta é perpendicular a pelo menos uma reta desse plano. Imagina uma outra reta inclinada. Uma reta aqui inclinada. Ela vai descer e sai aqui. Ela furou aqui. Num outro ponto, vou chamar um ponto de T. Ela furou aqui. A projeção, quando a gente fala traço, você vai projetar essa reta no plano. Se você fizer uma sombra de cima dela, ela vai achar isso aqui, ó. Essa sombra vai cair aqui. Vai dar uma reta. Vai dar uma reta, pelo menos um pedaço de reta. Aqui embaixo você não vai ver. Essa aqui não, quando você projetar, vai dar exatamente um ponto. Então, quando ele fala que o traço da reta R em alfa é esse P, quer dizer que o P é toda a sombra dessa reta R nesse plano. Dá um ponto. Então, P é o traço de R em alfa, que contém S. Quais são as possíveis posições entre R e S? Tá, então, P está aqui, entre R e S. Agora, o S não é essa reta vermelha que eu fiz. Só mostrei, então, o que é o traço, tá? P é um traço no plano alfa. Agora, vamos pegar uma reta S. Está nesse plano. Ela pode passar em cima desse P. Se ela passar, isso aqui é 90 graus. Então, eu tenho a condição de R e S serem
paralelas. Se passar, se o S passar pelo ponto P, onde o R fora o plano alfa. Se o S não passar, se o S não passar por P, vamos supor que o S está por aqui, elas não vão ter ponto em comum, porque elas não têm a mesma direção, porque o plano é furado pela reta, não tem como essa reta que está no plano ter a mesma direção da reta R, elas não vão ter ponto em comum, mas também não vai existir nenhum plano que vai passar pelas duas. Então, o caso R e S serão reversas. Então, elas podem ser paralelas ou reversas. Essa é a questão de número 11. Beleza? A questão de número 12 fala o seguinte. De número 12 fala: responda se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras. Letra A. Dois planos distintos que têm uma reta comum são secantes. Dois planos distintos quer dizer que eles não são coincidentes, eles não são o mesmo plano, eles são distintos. Eles têm uma reta em comum, eles são secantes. É verdadeiro, eu fiz o desenho, tá aqui. Cadê o desenho? Espera aí. Tá aqui, ó. Dois pontos que têm uma reta em comum, eles se encontram, são secantes. Aqui pode ser esse primeiro exemplo aqui, ou esse de baixo, ou aqui que está mais fácil de ver. A reta R é a interseção do plano alfa e o plano beta, que está de baixo. Então, eles são secantes. Então, quando a afirmação fala dois planos distintos, diferentes, que têm uma reta comum, são secantes. Secantes ou concorrentes, isso aqui é verdadeiro. Dois planos secantes têm infinitos pontos comuns. Isso é verdadeiro. Porque se eles são secantes, a interseção deles é uma reta. E na reta existem infinitos pontos. Então, isso é verdadeiro. Se dois pontos distintos são paralelos, se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Será que isso é verdade? Isso não é verdade. Se você pegar um exemplo aqui, vou fazer aqui, ó. Ele está falando que dois planos distintos são paralelos. Se você pegar um cubo, dá para ver aqui, mais ou menos. Imagina aqui um cubo. Esse plano de cima aqui, que eu estou chamando esses pontos de A, B, C, D, é paralelo a isso aqui de baixo. F, G, H. Então, ele tá te afirmando que dois planos distintos são paralelos. O plano A, B, C, D, formado pelos pontos A, B, C, D aqui, é paralelo ao plano E, F, G, H. É como se fosse o teto e o chão de uma sala. São planos paralelos. Ele fala que dois planos distintos são paralelos. Isso é uma afirmação. Qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Não, quando fala qualquer, ele fala que toda reta de um é paralela a toda reta de outro. Pega uma reta desse. Aqui, ó. Pega uma outra reta, pega uma reta do de baixo. Estou pegando essa daqui. Olha lá, elas não são paralelas. Ou posso pegar essa aqui, ó. Essa reta de baixo não é paralela com essa de cima. Então, essa letra C é falsa. E a letra D? Se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Aí aqui ele está falando que a reta é paralela ao outro plano. Ao outro plano. Aí sim, essa é verdadeira. Se você pegar, se dois planos distintos são paralelos. Olha essa reta de baixo verde, ela é paralela ao plano de cima. Essa reta que passa em A e C aqui, ela é paralela ao plano de baixo. Toda reta de um plano superior, eles são paralelos. Toda reta desse de cima é paralela ao plano de baixo. Verdadeiro. Certo? Essa é a questão de número 12. Questão de número 13.
Se dois planos paralelos são interceptados por um outro plano, o que ocorre com as interseções? Vamos ver aqui. Fala isso, ó. Se dois planos paralelos são interceptados por um outro plano, o que ocorre com as interseções? As interseções serão retas paralelas. Se você olhar, pegando de novo, mesmo pegando um cubo novamente, é fácil comparar em cima do cubo, ó. Dois planos paralelos. Então, vamos imaginar que os dois planos paralelos são o teto e o chão. Aí ele falou, se dois planos paralelos, está aqui o teto e o chão, eles são interceptados por um outro plano. Se você pegar um plano, o que ocorre com as interseções? Se passar um plano que fura os dois, sei lá, pode ser um plano reto aqui em cima, você pegar um plano que passa em algum lugar aqui, ó. Não ficou legal. Vou voltar aqui. Pega um plano que passa aqui. Então, aqui, ó. Igual eu fiz agora há pouco. Obviamente que esse plano, ele segue infinitamente aqui. Ele desceu aqui, um plano, ele segue aqui para cima. Vamos supor, aqui. Infinito, né? Segue aqui para cima, só para a gente ter uma noção. Não deu. Então, ó, aqui não está fechado. Esse plano aqui, ele continua também para os lados aqui, é só para a gente ter uma noção. Aqui, o plano continua aqui. Ele vai furar isso aqui, nessa reta aqui. Ele vai furar aqui em cima, nessa reta aqui. Tá aqui as interseções, ó. Ele vai furar aqui. Vai furar aqui. Essa reta é paralela a essa. Você pode fazer ele em pezinho também, que você vai ver. Se ele passar aqui em cima, ele vai passar aqui embaixo. As retas são paralelas. Então, se dois planos paralelos são interceptados por um outro plano, o que ocorre com as interseções? Elas são retas paralelas às interseções. Correto? Essa foi o 13. O 14. O 14 é bom, já vi questões parecidas com essa no Enem. No Enem e talvez no PISA. Essa aqui, considere o cubo da figura. Dê a posição relativa entre... Então, vamos lá. AD e FG. AD, cadê o AD? O AD é essa linha aqui. AD, FG. Lembrando que a reta é infinita. Você pode pensar que ela continue aqui, mas não vou fazer isso. Infinito aqui, infinito aqui. AD e a outra FG. Cadê o FG? O FG está embaixo. Está aqui. Essas retas são paralelas. Existe um plano que passa pelas duas? Existe. Você consegue cortar ali e passar um plano aqui que passa em DA e GF. É visão geométrica. Então, elas são retas paralelas. Agora é F e AE. É F, cadê o F? É F, essa reta aqui. É F e AE. AE é essa outra reta aqui. Elas são concorrentes, elas têm um ponto comum, então são concorrentes.
Depois você vai ver que isso não é mais do que concorrentes, elas são perpendiculares, concorrentes, e quando formam as concorrentes que formam um ângulo de 90 graus são perpendiculares. Mas aqui, ó, concorrentes. AB e EH. Cadê AB? AB, AB, passa aqui. EH. O AB, agora é EH. EH passa aqui embaixo, ó. Essas retas, uma vai passar por baixo da outra. Elas não têm ponto em comum e não existe um plano que passa nas duas. Você não vai conseguir nunca. Então, elas são AB e EH, elas são reversas. São retas e reversas. AG, BF. AG, BF. Vamos lá. Cadê? AG, BF. Só que o meu desenho já ficou ruim de ver. Eu vou tentar aqui melhorar. Vou pegar ele aqui de novo. Então, aqui, vou fazer aqui. AG, BF. AG, essa reta aqui. BF é uma outra reta que passa aqui. Elas não têm a mesma direção, não são paralelas, e não vai existir reta que pega as duas. Você pode tentar e elas não vão se encontrar, não. Não existe plano que passa nas duas ao mesmo tempo, então elas são reversas. Elas não têm a mesma direção, não são paralelas, não têm ponto comum. Não vai existir. Isso aqui vai passar por cima, esse aqui vai descendo aqui reto, e essa está abrindo, está abrindo. Então nunca vai encontrar essa de cá. Então elas são reversas. Agora aqui quando ele fala na 5, ABD e CEF, ABD, ele está falando de um plano. ABD, cadê? ABD, está aqui. Novamente que eu desenho para ficar limpo. ABD é o plano que passa por A, B e D. Então é o plano de cima. Esse plano de cima está aqui. Ó, esse aqui é o ABD, é o plano de cima. E CFG. O que elas são? Cadê o CFG? CFG é esse plano aqui, ó. Desse lado direito. Eles têm um ponto em comum. E eles vão. A interseção deles é uma reta. Então, eles são concorrentes ou secantes. Aqui é secantes. Secantes é a mesma coisa que concorrentes. Eles têm um ponto em comum aqui. São concorrentes. AGE, DH. Agora ele está comparando o plano AGE com a semirreta DH. Cadê AGE? Vamos tentar colocar aqui embaixo. Então, geométrico o tempo todo. ADH, cadê o plano ADH? ADH. É esse plano aqui da direita, ó. Eu vou desenhá-lo aqui. ADH é o plano da direita. AGE, né? Ele falou aqui na 6. AGE. AGE. Não é esse que ele quer, não. Volta. AGE. AGE. Ele quer esse plano aqui, ó. Vai ligar o A, o G e o E vai dar um plano. Então, o plano vai ser esse cara aqui, ó. AGE vai sair alguma coisa aqui. Vai subir. Mas o C, você vai ver que ele está no mesmo plano deles. Então, eu posso falar que esse plano aqui. É esse plano aqui. Eu tenho que fechar direitinho ali para poder pintar. Ó. Tá aqui. É esse plano aqui. Ele quer a interseção desse plano, A, G, E. O C está nesse. Eu coloquei o C no bolo, porque ele está no plano formado pelos três. AGE. Eu quero comparar isso com a reta DH. Aqui no número 6, ó, DH. Cadê o DH? DH é reta.
Vou fazer de vermelho. DH. Está aqui. Se você comparar, aqui, ó, DH, a reta é paralela ao plano. Eles não vão se encontrar nunca. Nunca vão se encontrar. A reta não vai fazer curva, nem o plano. O plano vai subir para cima ali infinitamente, e a reta também. Então, eles são paralelos. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já está ruim de escrever. São paralelos. Agora falta ADH, BCG. Novamente, dois planos. AB, ADH. Cadê? Vou fazê-lo aqui. Peraí. Ele quer comparar, então, os dois planos. ADH, BCG. ADH, ADH. ADH vai ser esse plano aqui, ó. Pintei de vermelho, à direita. ADH. O E está no mesmo plano. BCG. Cadê o BCG? BCG é o plano daqui desse lado de cá, da esquerda. São dois planos paralelos. Eles não têm ponto em comum. Então, esse último caso aqui são paralelos. Então, lembrando, gente, que aqui, na letra número 6, ele fez é paralelo. Ele mostrou que é paralelo o plano com a reta. E aqui o plano com outro plano. Beleza. E na letra B, ele pede cite 4 pares de retas reversas. Reversas são retas que não têm ponto comum e não existe plano que pega elas, pega as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar aqui. Ele quer 4 pares de retas reversas. Então, a gente pode pensar aqui, ó. Se eu pegar, primeiro exemplo, reta AB e CG. Ou GC, que é a mesma coisa. AB e GC, AB está aqui em cima, GC está aqui. Elas são reversas. Não existe plano que contém as duas, elas não têm ponto comum. Ele quer 4 exemplos iguais a esse. Então, posso pegar, por exemplo, HG. HG está aqui embaixo. E AE. Segundo exemplo. Posso pegar DC e BF. Por último aqui, eu vou tentar aqui o EF e o CG. Tá aí. Só isso, exercício número 14. Número 15, ele fala que, sendo alfa e beta, alfa paralela a beta e R concorrente com alfa, o que ocorre entre R e beta? Vamos pensar nessa. Alfa paralela a beta, quer dizer, alfa e beta são letras do alfabeto grego, então são planos. Eles são paralelos, são dois planos que não se encontram. E R é concorrente com alfa. O que quer dizer? O R corta um dos dois. Você tem um plano e tem um outro embaixo. São paralelos, eles não se encontram. O R é concorrente com um dos dois, quer dizer, o R fura um. Lembrando que os planos são infinitos. Se ele for um, ele vai furar o outro. Então, sendo R paralela a beta, os dois são paralelos, alfa e beta. E R é concorrente com alfa, então R furou alfa. O que ocorre entre R e beta? R e beta são também concorrentes. Imagina o teto da sua casa e o chão. Se você pegar alguma coisa que fura o teto em forma de reta, se ele descer, ele vai furar o chão. Se ele for infinito, descendo infinitamente, imaginando, obviamente. Então, respostas que são concorrentes. A 16, vai até o 17, então vamos acabar. A 16 fala o seguinte.
16 fala o seguinte, ó, R é uma reta de alfa e S é uma reta de beta. Quais são as possíveis posições relativas entre R e S, sendo alfa paralela a beta? Então, isso aqui é importante. Ele falou que o alfa é paralelo a beta. O alfa e o beta é como se fosse o prisma ali, o teto e o chão. Sendo R uma reta... Vamos lá, cadê? R é uma reta de alfa. Então, R está por aqui. E S é uma reta de beta. Como os planos não se encontram, as retas não vão se encontrar. Beleza? Então, ou elas são paralelas, elas não se encontram, ou elas são reversas. Paralelas é quando as duas vão ter a mesma direção. O R está aqui e o S está aqui. Elas são paralelas. Agora, se o R estiver naquela posição que está, mas o S estiver em outra direção, o R nessa direção, o S em outra, elas não se encontram do mesmo jeito, só que já não são mais paralelas. São reversas. E não existe plano que passa nas duas ao mesmo tempo. Ah, mas se fosse paralelas, existiria? Existiria. Se fossem paralelas aqui, ó, se elas fossem paralelas, você consegue. Você consegue um plano que vai furar aqui, certinho, seguindo aqui reto, e vai furar aqui, aí o plano vai descer, você consegue um plano que passa nas duas. Elas seriam paralelas. Essa é a questão 16. E a questão 17, para a gente finalizar, fica como verdadeira ou falsa cada afirmação. Se dois planos são secantes, uma reta de um deles pode ser reversa com uma reta do outro. Se eles são secantes, então, eu deixei aqui no desenho, para a gente facilitar. Secantes, eles têm uma reta em comum. Eles se cortam, e o corte vai ser uma reta. Se dois planos são secantes, uma reta de um deles pode ser reversa com uma reta do outro. Será? Vamos ver aqui. Estou pensando nessa. O desenho é esse. Eles são secantes. Vou pegar esse desenho. Vou mexer nele. Para ver se isso é verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó. Dois planos secantes. Se dois planos são secantes, a letra A, uma reta de um deles pode ser reversa com uma reta do outro. Olha aqui. Tem duas situações. Se você pegar uma reta que seja paralela, se eles são secantes, existe uma reta R que é a interseção dos dois. Se eu pegar uma outra reta paralela a R, mais ou menos aqui, ó, nesse ponto alfa, ela vai ser paralela a R. Aí não vai ser igual o que está falando aqui. Que está falando que existe, se dois planos são secantes, uma reta de um deles pode ser reversa com uma reta do outro. Se elas forem paralelas, não são reversas. Agora, se essa reta que eu fiz aqui por último não for paralela a R, ela vai encontrar R. Ela está nesse plano, com certeza uma hora ela vai encontrar R. Então, não existe essa condição. Ou ela vai ser concorrente, ela vai encontrar o R. Se você aumentar ela, uma hora ela encontra o R. A lógica não faz curva, nem desce assim, estou pegando assim. Então, ou ela vai encontrar R, ou ela vai ser paralela a R. Ela está nesse plano, ó. Não tem como ela ser reversa. Por quê? Porque o R está no mesmo plano que ela, óbvio. Não tem jeito, ela vai estar num desses dois planos. O R está nos dois planos. A melhor explicação é essa. Como o R está nos dois planos, essa reta vai estar no mesmo plano de R. Qualquer que seja a posição dela. Então, ou ela vai ser paralela a R, ou ela vai ser concorrente a R. Então, a resposta é falsa, da letra A. Não sei se a explicação ficou tão clara, mas a letra A é falsa. Letra B, se dois planos distintos são paralelos, uma reta de um deles e uma reta do outro podem ser concorrentes. Falso. Isso aqui é obviamente falso. Se eles são paralelos, pega lá no cubo, você tem lá. Todo ponto desse plano aqui é diferente. Toda reta desse plano não tem ponto em comum com esse outro plano.
porque são paralelos. Se não existe ponto em comum, como é que as retas vão se encontrar? Como é que elas vão ser concorrentes? Então, isso é falso. E o último, se dois planos são secantes, uma reta de um deles e uma reta do outro podem ser concorrentes. Essa é verdadeira. Que é o exemplo que eu fiz aqui, ó. Eles são secantes, uma reta de um deles e uma reta do outro podem ser concorrentes. Vou pegar, você pode pegar essa própria reta aqui de um, o R é do outro. Elas vão se encontrar. Mas se não quiser usar o R, usa a outra reta aqui. Vai dar a mesma coisa. Elas vão se encontrar. Você consegue. Verdadeiro. Então, essa questão de 17. Então, gente, essa parte de posições relativas de plano e reta, pretendo fazer mais um vídeo falando sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês trazem para mim. Pode trazer, que a gente tenta aqui esclarecer. É um conceito, mas é coisas pequenas para você decorar. O que são retas? Coincidentes, concorrentes, paralelas e reversas. Planos. Não, posição de reta e plano, se encontrar, são concorrentes. Se a reta estiver no plano, ela está contida no plano. E se ela não estiver no plano, ela é paralela ao plano. E olha a condição de dois planos. Eles são coincidentes quando eles são os mesmos. Secantes ou concorrentes, quando eles se encontram, vai ter uma reta, vai ser a interseção dos dois, interseção que vai ser a parte comum, ou eles são paralelos. Beleza? Dá mais uma olhada nesse vídeo, que você vai entender legal. E eu vou colocar um resumo disso que o GeoCiesi coloca no volume único do Matemática, volume único GeoCiesi. Vou colocar lá, você dá uma lida. É coisa assim que, estudando uma semana mais ou menos, você memoriza e acerta esses conceitos. Pode ser que caia no peso. Beleza? Então, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Beleza? Valeu então, gente. Um abraço.